Meus piramideiros sonhadores com iates, festas e viagens, o preço da Wonderland Time chegou a cair 70% do valor. O projeto morreu? Isso é normal? Será que eu vendi a minha posição? O que eu vou fazer em relação a isso? Nesse vídeo eu vou dar todas as respostas para essas perguntas e no final eu ainda vou fazer uma projeção de longo prazo sobre o que vai acontecer com o seu dinheiro caso você deixe ele rendendo no projeto por um ano. E vou mostrar para vocês por que o preço da moeda acaba sendo um tanto quanto irrelevante a longo prazo. Bom, respondendo a primeira pergunta aqui, o projeto morreu porque, cara, olha essa desvalorização aqui que a gente teve lá do pico de 10 mil dólares. A gente caiu 70% do valor do Time. Muita gente que entrou no projeto tá realmente em prejuízo agora, justamente por causa dessa queda brusca no preço. Mas o que aconteceu? Foi um golpe? Esse projeto é ruim, a comunidade desistiu dele, a galera achou algum projeto melhor, o que será que está acontecendo? Bom, galera, tem uma coisa que é fato, não tem como negar, que é o Bitcoin dita o mercado. E o que está acontecendo com o Bitcoin? A gente saiu lá dos 60 mil dólares e agora a gente está na casa dos 40 e poucos. 47, a gente chegou aqui até a 42, 46, 45... E o que isso significa? Qual que é a relação que a gente tem aqui? Galera, quando o Bitcoin ameaça fazer uma queda, quando o Bitcoin ele entra em tendência de baixa, quando ele demonstra uma certa fraqueza para poder continuar subindo, a gente tem uma evasão em massa de projetos menores para a galera procurar maneiras mais seguras de guardar o dinheiro. Porque as altcoins, elas podem multiplicar o seu patrimônio exponencialmente, só que elas podem fazer o seu dinheiro virar pó muito rápido. Então a galera, quando vê que o Bitcoin está fraquejando, eles correm longe das altcoins. Então, por mais que a gente considere o Time um projeto interessante, é uma coisa revolucionária, na verdade a Olympus DAO é revolucionária, o Time é praticamente uma adaptação, mas enfim, é um projeto bom. O que acontece? Por mais que ele seja um projeto bom, o normal é, quando o Bitcoin está numa tendência de baixa, as altcoins continuarem caindo o preço até o Bitcoin demonstrar uma força. Agora o Bitcoin está segurando, por exemplo, aqui nessa LTB lá de trásão, de quando a gente uniu os topos, de quando ele saiu lá da alta histórica de abril e fez um outro topinho aqui em setembro. Juntando aqui essa LTB, a gente está segurando em cima dela. A gente já fez vários falsos rompimentos aqui, mas a gente ainda não perdeu ela. Essa aqui, por enquanto, está sendo a esperança do Bitcoin, porque se ele cair abaixo daqui, ele provavelmente vai buscar lá os 42 mil dólares, e se perder, vai buscar os 30. Mas, enfim, enquanto o Bitcoin está com tendência de baixa, está perdendo força, o normal é que as altcoins percam valor muito mais rápido do que o Bitcoin, ou que aconteça uma evasão em massa, justamente por causa que as pessoas tem receio de manter o dinheiro lá. Que igual aqui, ó, o Bitcoin saiu de... Isso é o Bitcoin, o valor de mercado dele é $1 trilhão. Então, é um ativo com muito peso, é muito difícil de você manipular o valor dele tão facilmente. Você precisa de ter muito capital. Mas um ativo que com mais de $1 trilhão de valor de mercado, chegou a cair 27% aqui em 2 dias. Então, se o Bitcoin faz isso, imagina as altcoins. Então, essa queda da Time é uma coisa normal, porque a demanda por altcoins cai muito quando o Bitcoin tá com uma tendência de baixa, quando a gente está com um mercado receoso, quando a gente está com um mercado com medo. Hoje o Fear and Greed Index está abaixo de 30, o mercado está com medo, então é normal que exista uma evasão de projetos menores, uma evasão de altcoins. E o Time não é uma exceção. A gente tem algumas exceções. Por exemplo, o Axie Infinity continuou subindo em momentos de baixa, o BNB lá atrás subiu pra caramba, mesmo com o Bitcoin em tendência de baixa. Só que isso são exceções. A gente não pode pegar 1, 2, 3 casos, algumas coisas que acontecem assim, e achar que é regra, sendo que 99,9% das altcoins acontecem exatamente o que está acontecendo com a Time. Então, Time não sendo uma exceção, e as outras dos outros protocolos, a grande maioria também não são exceção, ele acaba caindo. Jade, que é uma que o pessoal pergunta muito, tá caindo. Como esses projetos são muito similares, dá para tomar essa interpretação para todos. Você vai me perguntar, ai, Tony, e a Midas? É isso. Tony,
E a Giro? É isso. Tony, e a Rug? É isso. E a Só Invictus? É isso. É isso, é isso. Isso é uma análise geral. Primeiro a gente olha o macro, para depois a gente ir para o micro. E o macro tá indicando que as altcoins vão continuar caindo até o Bitcoin dar um sinal realmente de alta. Ele tá abaixo da média de 8, tá segurando ainda, tá penando para conseguir segurar em cima de uma linha de tendência de baixa. A gente tá em tendência de baixa no diário. Pode ser que a gente vá testar se vai fazer tendência de baixa no semanal também. Enfim, a gente tá com um mercado com uma situação ruim. Então, acontecendo aquilo com o Bitcoin, a gente tem um mercado com receio que não vai ficar aportando grandes quantidades de dinheiro no time. E o que acontece com isso? Como ele está sempre emitindo novas moedas, é natural que o preço caia. Não tem muita gente investindo e o tesouro gera novas moedas para as pessoas. Então, é normal que o preço da moeda caia, com a demanda de compradores diminuindo. Isso é normal. Mas isso é um problema para a gente? A curto prazo mas a longo prazo o preço da moeda tende a se tornar irrelevante. Eu vou mostrar para vocês por quê. Isso está até na documentação. Depois eu ainda vou fazer uma análise, uma projeção em um ano, quanto que a gente consegue ganhar em um ano. E é super interessante, fica aí, segurei que eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui na documentação a gente tem um tópico aqui super interessante, que caso você não tenha visto o meu primeiro vídeo da Wonderland Time, onde eu dei mais detalhes sobre o projeto, eu falei mais a respeito dele, eu recomendo que você assista e depois você volte aqui, porque senão muita coisa pode não fazer sentido. Caso você queira terminar de assistir esse aqui, por sua conta e risco, você assiste aquele outro lá, depois vai ficar no card. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Esse tópico aqui e mais um outro. De que adianta comprar time agora, sendo que a moeda está sendo negociada por um preço tão alto? Esse premium aqui, na verdade, é porque eles traduziram premium como premium, mas na verdade seria o preço. Daí ele fala logo abaixo. Quando você compra e aposta em time, você captura uma porcentagem da oferta da capitalização do mercado, do market cap, que permanecerá próxima a uma constante. Isso ocorre porque o seu saldo de time apostado também aumenta junto com o estoque circulante. A implicação é que, se você comprar time, quando a capitalização de mercado estiver baixa, você estará capturando uma maior porcentagem da capitalização do mercado. O que é isso aqui traduzindo para umas palavras mais simples? Quando você compra time, você está comprando uma porcentagem do valor que o time tem. Você está comprando um pedaço do market cap. Você não está comprando, digamos assim, para o projeto, você não está comprando X dólares, X reais. Você está comprando um pedaço do market cap. E conforme o projeto vai gerando mais moedas, o market cap acaba sendo diluído entre essas moedas novas. Então, se a oferta compradora acaba cessando, como tem uma emissão nova de moedas, o preço tende a cair, porque a gente tem uma emissão constante de time, enquanto não tem mais dinheiro sendo injetado no projeto. E isso é normal, isso está escrito na própria documentação do projeto, onde eles falam que o valor mínimo dela seria 1 min. Isso está escrito na documentação, vocês não deveriam estar preocupados se o preço da moeda está caindo, porque justamente está escrito na documentação. Eu recomendo que vocês leiam, pelo menos vocês são muito preguiçosos, eu recomendo que vocês leiam só o Perguntas Frequentes. Traduz aqui, se você manjar de inglês, é bom você ler em inglês, que aí não vai ter alguns erros de tradução, mas leiam pelo menos o Perguntas Frequentes. Se você for um cara esperto, se você valoriza o seu dinheiro, leia tudo. Você vai colocar o seu dinheiro em algum projeto, leia a documentação, você tem que saber pelo menos o mínimo dele, que é o que está escrito na documentação. Porque senão vai acontecer coisas com o seu dinheiro, com o seu investimento, que não faz sentido para você, sendo que está tudo descrito no projeto, faz parte do projeto. A desvalorização do time não é uma coisa normal, isso está escrito na documentação. Bom, mas eu vou explicar para vocês o porquê de que o preço do time acaba sendo irrelevante ao longo do tempo. Isso é uma teoria minha? Não. Isso está escrito na documentação aqui, ó. Porque o preço do time se torna irrelevante a longo prazo. Conforme ilustrado acima, ó, esse ilustrado acima é esse gráfico de curva de juros compostos, que ele acaba ficando muito próximo desse eixo X aqui, digamos, né, esse eixo horizontal, ele fica muito próximo durante muito tempo, e depois ele se desprende e faz essa curva exponencial. Bom, então, voltando lá para aquele tópico, é o seguinte, conforme ilustrado acima, que eu mostrei para vocês, o seu saldo de tempo, de time, né, aumentará exponencialmente com o tempo, graças ao poder de composição, seria os juros compostos.
Digamos que você compre Time por um preço de 400 dólares. E o mercado decida que em um ano o valor intrínseco de Time será de 2 dólares. Então, assumindo uma taxa de juros compostas diária de 2%, seu saldo aumentaria para cerca de 1.377 Time no final de um ano, o que vale cerca de 2.754 dólares. Isso é o mesmo que um lucro legal. Eu não entendi essa tradução legal, enfim. Isso é o mesmo que um lucro de 2.354 dólares. Agora você deve entender por que está pagando um valor premium, né? Um valor tão alto por Time. Isso é em troca de um benefício a longo prazo. Portanto, você deve ter um horizonte de longo prazo para permitir que o seu saldo de tempo cresça exponencialmente e faça com que valha a pena investir. E o que a gente consegue extrair disso daqui? É o seguinte, o preço caindo para 2 dólares, mesmo que você comprou a 400, com o tempo, você ainda assim vai ganhar uma quantidade de dinheiro bem grande comparada com o que você investiu. Aqui, nesse exemplo, se investiu 400 dólares e depois tirou 2.354 de lucro. Isso aqui dá mais de 5 vezes, mais de 500% de lucro. Isso ao mês, se você pegar e dividir, né, daria quanto? Vamos ver. Ó, a gente tem uma valorização de 6,88 vezes. Então isso significa, e se a gente multiplicar por 100, a gente vai chegar nisso aqui em porcentagem. Então a gente tem 688% de valorização. E é só a gente dividir isso aqui por 12 para a gente ter a média mensal. Se a gente dividir por mês, seria o equivalente a ter 57% de lucro por mês. Só que a gente, na verdade, precisa desse tempo todo para chegar nessa média, justamente por causa dessa curva de juros compostos. Então, se a gente pegar todo o resultado final e dividir, seria o equivalente a gente estar multiplicando nosso patrimônio em 57% ao mês. Só que, na verdade, com os juros compostos, né? Então, isso só aparece lá no final. Por isso que é complicado da gente entender os juros compostos, galera, porque o resultado realmente ele vem de maneira mais visível só lá para o final, bem lá para frente. Bom, partindo aqui agora para a própria calculadora do projeto, uma forma bem fácil de vocês fazerem projeções, é o seguinte. Imaginando que a gente vai fazer um investimento de 100 dólares aqui agora. Então, 0,034 time ou memo, dá na mesma, é o equivalente a 102 dólares aqui. Vamos ignorar esses doisinhos aqui a mais. Se a gente colocar aqui o APY atual, ele é de 82.000% ao ano. Vamos colocar ele aqui na metade, aqui, ó. Vamos colocar 41.000% ao ano. Vamos diminuir ele pela metade. E o preço do time atualmente é 3.000 dólares. Vamos colocar ele a 300. Então a moeda aqui vai cair para 1/10 do valor que você pagou. Olha aqui, depois de um ano, você tem 1.474 dólares. Então a gente tem aí, galera, um retorno de quase 4.200% de retorno, deixando em stake em um ano aqui na Time, mesmo que ela caia para 1/10 do que você pagou. Mas beleza, vamos colocar, o APY está muito alto, vamos diminuir mais, vamos colocar 22.000% aqui, ó, 21.000%. A gente ainda tem 2.134 dólares de retorno depois, investindo 100. Ainda tem 2.000% de lucro. Beleza, vamos colocar uma situação pior aí ainda. Vamos colocar, sei lá, o time a 30 dólares. 1/100º do que você pagou e o APY cair muito, cair bastante. A gente ainda vai ter 200 dólares depois de um ano, mano. A gente ainda vai ter 100% de rentabilidade depois de um ano. Mas assim, ó, num caso absurdo, cair muito. Eu não acho que vai cair para 30 dólares, cara. Mas isso é uma opinião minha, né? Eu não consigo prever o futuro. Isso aqui é basicamente especular e usar o meu background de conhecimento para tentar especular um pouquinho o que vai acontecer no futuro. Vamos olhar aqui quanto que tá o backing quanto que o Tesouro tem para cada time que ele emite. Vamos usar esse valor aqui como uma base por enquanto, que eu acho que vai ser uma projeção muito boa. Ó, o backing per time, então o Tesouro tem 1.630 dólares para cada time que ele emite. Vamos ver lá, vamos colocar esse preço aqui, ó. Vamos colocar ele. Opa, não era para ter essa vírgula aqui, ó. Sai, vírgula. Aí, ó. 11.000 dólares investindo 100. É isso mesmo.
11 mil dólares investindo 100. Então, se por um acaso a gente cair aí para 1/4 do APY e cair para o valor que o tesouro tem para cada time que ele emite depois de um ano, ainda assim ia dar 11.000%, 11.500%, quase 11.600% de retorno depois de um ano. Dá pra gente diminuir, sei lá, o APY mais ainda. Vamos colocar o APY do Olympus DAO. Vamos olhar o Olympus DAO agora. Olha aqui, galera, ó, na Olympus DAO a gente tem um APY de 5.258%. Vamos lá e colocar esse aqui para calcular, então. 5.258. Ainda assim, galera, depois de um ano, com o diminuindo bastante, né? Então cairia aqui para metade praticamente, que seria o backing per time que a gente tem agora no tesouro, colocando um APY da Olympus DAO, que não é nada comparado com o da Wonderland Time aqui, ó. Se a gente colocar só 5.200%, da Wonderland agora é 82 mil. A gente ainda vai ter aqui 2.858 de retorno depois. Então, se a gente pensar a longo prazo, galera, que esses projetos são pensando a longo prazo, se vocês forem realmente com base no que o projeto planeja, aí sim as coisas vão dar certas aqui pro projeto. Então, se vocês pensarem a longo prazo aqui, galera, que é o que o projeto propõe, as coisas tendem a dar certo. Até a gente fazendo cenários absurdos aqui da moeda cair para 30 dólares, a gente ainda ia ter 100% de retorno em um ano. Então é muito interessante a gente parar de pensar um pouquinho como trader, como um cara desesperado, e pensar nisso aqui realmente como um investimento a longo prazo, que é o que a própria documentação está sugerindo. Isso aqui não é uma moeda para ficar fazendo trading, tem como você fazer uma estratégia de trading, que eu até fiz com uma moeda que eu vou revelar depois. Mas se você realmente quer seguir o que o projeto propõe, você tem que colocar o seu dinheiro lá, botar em staking, e ver o que vai acontecer depois de um ano, um semestre, alguma coisa assim. As inscrições da mentoria Jornada Cripto estão encerradas, mas eu vou deixar um link aqui abaixo para vocês se cadastrarem caso vocês quiserem receber as novidades. Quiser saber sobre novas turmas, sobre novos projetos que eu tenho aqui para oferecer para vocês, sobre novas ofertas. Então, vale a pena cadastrar quem tem interesse. Quem queria participar da mentoria Jornada Cripto, que muita gente veio me perguntar quando que ia ter nova turma, não tem por enquanto, não tem marcado, mas você se cadastrando lá, você vai ficar por dentro das novidades. E se por um acaso você que estiver interessado em um serviço que eu passe a oferecer, graças a essa sua inscrição você vai conseguir pegar ele mais rápido e pagar mais barato. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Meu nome é Tony Mark e eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Falou!